Porque todo aquele que é nascido de Deus, ele está falando de quem? Daqueles que é nascido. De crente, servo em Cristo Jesus. Que já tem o Espírito Santo sobre a sua vida e tem uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Então ele fala, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós vamos vencer e romper pela fé em Cristo Jesus. E nós devemos entender que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos como criança. Nós somos criança espiritual. A gente não entende nada das coisas espirituais. A gente lê a Bíblia, não entende. A gente não sabe orar. A gente não compreende essas coisas. Por quê? Porque é criança. Então, no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, versículo 2, ele fala algo muito interessante, como crianças recém-nascidos. Desejo genuíno leite espiritual para que por eles lhes seja dado o crescimento para a salvação. O que Pedro está falando? Está dizendo, olha, vocês que estão em Cristo Jesus, que entregaram a vida para o Senhor, são salvos em Cristo Jesus, mas ainda são criança. Não entende as coisas espirituais. Não entende a palavra, não entende os planos de Deus ainda, porque é criança. Ouviu a mensagem, o Espírito Santo convenceu, e a partir daquele momento, a pessoa direcionada pelo Espírito de Deus, como Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, o que estava acontecendo com Nicodemos? Nicodemos estava sendo convencido. Nicodemos estava sendo gerado, regenerado naquele momento pelo Espírito Santo. Por isso que ele estava conversando com a palavra. O Espírito Santo conduziu ele até Jesus. Ele se converteu a Jesus Cristo. Mas só que observe que Jesus fala do novo nascimento e ele não entende nada sobre o novo nascimento. Por quê? Porque apesar de estar ali conversando com a palavra, apesar de ser um salvo em Cristo Jesus, mas ainda é criança espiritual. Marcelo, o que tu quer dizer com tudo isso? Porque nós estamos falando de uma pequena fé, mas que ela pode se tornar grande. O texto que nós lemos, Jesus está falando para os discípulos, discípulo esse que no futuro, com mais capacitação e direcionamento, como o Senhor vinha fazendo e dando a eles ensinamento,